Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia, hoje dia 6 de abril de 2025, 21h02. Aqui tá tempo fresco, de quase 40 graus, nós passamos para 24 graus agora à noite. Então tá fresquinho. Mas muita notícia, né? O mundo tá se contorcendo, Estados Unidos o povo nas ruas, né? Contra o governo. Brasil também, o povo nas ruas contra o judiciário. O mundo está em pânico, o mundo está em parafuso, né? Mas Deus é aquele que disse que vai nos livrar, diz não, ele promete nos livrar até o fim. Ele será conosco em todos os momentos, ele não vai nos deixar, né? Nós estamos vendo aí os mercados financeiros caindo e isso vai acontecer. A quebra, né? Esse é o reset. Começa o reset aí. Nós temos que estar alertas. Estar alertas porque o Senhor não vai deixar faltar nada para o seu povo. O Senhor não vai deixar faltar nada, mas nós precisamos ter conduta de filhos de Deus. Entendeu? Boa noite, Eliane, né? Eliane de Espíndola. Nós precisamos ter conduta de povo de Deus. Presta bastante atenção. Shalom, Andréia. Boa noite, Maris. Então, é hora de nós estarmos atentos à nossa vida. É hora de estarmos atentos à consagração das nossas almas ao Senhor. É hora de você olhar para a cruz de Jesus, não olhar para o que está acontecendo. Boa noite, Simone. Entenderam? O mundo está colapsando sem dúvida nenhuma. Boa noite, Fernanda. Entendeu? O mundo está colapsando sem sombra de dúvida. Amanhã nós podemos acordar com muitas notícias aí. Entenderam? Boa noite, Joelisa. Então nós vamos estar preparados para o que vem vindo aí. Hoje as criptomoedas caíram, né? Demais, praticamente se desmancharam aí. Né, e o que o povo mais confia em criptomoeda, né? Mas eu, se fosse o povo, não confiaria, não. Boa noite, Patrícia. Entendeu? Eu, se fosse o povo, não confiaria, não. Não confie em nada. Confie no Senhor. Não confie em carro e nem em cavalo. Confia naquele que te criou. É nele que você tem que confiar. Eu tenho um grupo que eu participo da Volta de Jesus, né? Eles são grupos sobre sonhos. Mas eu tô lá para ver, né? E eles estão, assim, entrando nesse negócio de criptomoedas, estão entrando. E quando eu vi hoje o anúncio, eu falei, Senhor Jesus. E o pior de tudo é que, sim, se você for falar alguma coisa contra, eles ficam muito bravos, muito bravos. Mas aqui eu creio que são pessoas conscientes, né? Que estão aqui com a gente. E a gente está falando que a palavra de Deus diz. Ontem eu ouvi a live do Javier Palacios, ele me fez a live 161, era para ter feito a tradução da live, mas não deu, eu não tive condições de fazer, porque a live é um pouco extensa, dá mais de 1h30, eu vou levar em torno de 4 horas para fazer, para poder pegar tudo, né, para trazer. E ele diz o seguinte, né, daquilo que eu ouvi, que não adianta achar que a coisa vai melhorar. Paz, Rose. Não adianta achar que a coisa vai melhorar, não. Ele diz que a Babilônia financeira e política vai cair. E essa Babilônia é os Estados Unidos. Ele pensa como eu. A besta que sobe da terra é o americano. E a besta que sobe do mar é Roma, entendeu? Presta atenção, irmãos, grava isso na tua mente. A besta que sobe da terra é os Estados Unidos. Boa noite, Sandra.
E a besta que sobe do mar é Roma. Roma não deixou de existir. Roma está com as 2 pernas de ferro, os 2 pés de ferro. Presta atenção. Entenderam? Boa noite, Alberto. Shalom, Sandra. Eles estão, como que eles estão? Através da religião muçulmana. Quem criou os muçulmanos foram os jesuítas. Presta atenção. Quem criou toda a religião muçulmana foi própria Roma. Então, Roma não está totalmente política, mas ela está na religião, e a religião é política. Tá entendendo? A religião é política. Os muçulmanos são políticos. O Vaticano é político também. Então, é a besta que sobe da terra, que é a besta tecnológica. É a besta financeira, sobe da terra. A besta que sobe do mar, Roma. Roma com os 2 pés de ferro e barro. Tanto o lado muçulmano, Shalom Viviane, como o lado ocidental. Tanto que os príncipes da Arábia Saudita investem bilhões e bilhões na inteligência artificial. Não se esqueçam que a robô Sofia, ela conseguiu cidadania árabe. Tá entendendo? A robô Sofia conseguiu cidadania árabe. Por quê? Porque eles investem bilhões e bilhões em inteligência artificial. E o Vaticano também investe bilhões e bilhões em inteligência artificial. Então, eles estão todos mancomunados, estão todos juntos, é uma plataforma. Agora, o que está acontecendo? O trombeta parece que está perdendo um pouco o seu prestígio. Por causa das tarifas, né? As tarifas. Essas tarifas, na verdade, ele é um testa de ferro, né? Para avançar a agenda do reset econômico, tá? Mas vocês podem notar que o Mosca tá ficando meio de lado dele. Porque o Trump pode cair, mas o Mosca não vai cair. Vocês estão entendendo? O Trump pode cair, mas o Mosca não. Então, a gente começa a observar que tem coisa vindo aí, vai ser por esses dias. Se preparem para o que está vindo aí. Não se esqueça que o dragão é a China. E o dragão dá o seu poder à besta. Presta atenção nisso. A China hoje não precisa dos Estados Unidos para viver, né? Para sobreviver. Eles querem o mundo, né? Eles já têm a América do Sul quase que inteira deles, né? Nós somos... Eu não sei se ele assume como presidente, mas eu sei que ele está ganhando popularidade diante do povo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Tem um desenho dos Simpsons que mostra ele como presidente, entendeu? Nós não sabemos, né, Alberto, o que vai acontecer. Nós temos que estar preparados. A coisa está indo aí, né? A coisa está indo aí de vento em polpa, né? Por despenhadeiro, né? Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que confiar no Senhor. Se você tiver com a tua vida diante do Pai, você não vai se matar. Escuta o que eu vou lhe dizer. O que vem vindo aí, grava o que eu estou lhe dizendo. Você vai ver gente tirando a vida no meio da rua. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Já faz algum tempo que eu falei para vocês que eu moro num bairro que a casa mais pobre que tem aqui é a minha. A casa pobre que tem no bairro é a minha. Mas as casas por aqui são casas de quarteirão inteiro. Tem uma casa aqui que o chão dela é todo em ônix. Só para vocês terem ideia. Ela é uma casa, é uma mansão. A piscina da casa é muito grande, toda pintada à mão. Paz do Senhor, Sara. Tá entendendo? As fechaduras são de banhadas em ouro. É 20 quartos, é coisa assim. São apartamentos mesmo, é coisa tremenda. O nível desse bairro é isso aí. Irmãos, eu lembro quando, há anos atrás, o Senhor falou comigo que a maioria do que está aqui, entendeu? A maioria dos que estão aqui não vão suportar. Não vão suportar e eles vão
dar fim à sua própria vida. Paz do Senhor, Vânia. Então você fique feliz porque você é um chamado do Senhor. Você não tem nada, porque nós não temos nada, né, do que esse povo tem. Eu não tenho nada mesmo. Mas não temos nada do que esse povo tem. Graça e paz, mas temos a graça de Deus porque o nosso reino não é aqui. O nosso reino é na vida eterna. O nosso reino é no reino de Deus que vai descer a terra. E você tem que estar firme nesse reino. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. A qualquer momento nós vamos estar longe daqui. Nós vamos estar longe daqui, não. Nós vamos estar longe das redes sociais. Porque elas vão cair. Elas vão cair. Não vai demorar muito. Não tem muito tempo, não. Nós não temos muito tempo. Aí você fala assim, Ruth, você falou isso dia 25 de 2022 ou 23, eu não lembro agora. Porque estava programado para derrubarem as redes sociais em 2023, acho que é 2023 ou 2022, eu não lembro agora o ano. E eu ainda avisei, gente, nós podemos ficar sem internet dia 25 de janeiro, que foi a data que eles colocaram. E de lá para cá a gente estava esperando o tempo todo, mas agora não, agora você pode esperar para valer. Pode esperar para valer. Hoje teve aí, né, juntou pai de santo, evangélico, né, juntou tudo lá na Paulista, né, juntou tudo, o pai de santo da Anitta, né, tava lá, ainda bateram palma, muita palma, né. Concordo, né, que como é que diz, a pauta era anistia, né, mas o que tem por trás disso? Você já parou para pensar? Um pai de santo reunido com todos os pastores no Palácio dos Bandeirantes, né? Silas Malafaia, né? Pastorada toda. Você já parou para pensar nisso? Irmãos, presta atenção. Como é que a luz pode se misturar com as trevas? Como que a luz pode se misturar com as trevas? Ai, meus irmãos, eu não quero nem falar o que me vem na minha cabeça. Não quero nem falar. Porque Deus já está com a nação brasileira. Ele já está. Não tem mais o que ele fazer. A ira vai ser mandada mesmo. Sabe? Eu digo para vocês uma coisa, se apeguem no Senhor, se apeguem na leitura da palavra. Orem por suas casas, blindem as suas casas em oração. Blindem a sua família em oração. Você que está dentro de casa, interceda pelos teus filhos, interceda pelo seu cônjuge. Você que está na rua, ande na rua intercedendo pelo poder de Deus, para que você fique invisível mediante tudo aquilo que está vindo. Ruth, de novo você está falando a mesma coisa? É, meu irmão, eu estou falando a mesma coisa de novo. É o que Deus manda falar e eu não posso parar de falar o que Deus manda falar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque os dias já são tétricos. Não são maus, são tétricos. Tá? E as coisas vão daqui para frente, né? Como nós já tínhamos falado que esse mês de abril é o primeiro mês, né? O primeiro mês do ano do calendário do Criador. Então agora é o ano em que, é o mês em que tudo começa a acontecer. Lembra que eles falavam, tem um ditado que diz que o ano só começa depois do carnaval? Pois é, por isso, porque o mês do calendário do Senhor é depois do carnaval, entendeu? Por isso que eles falam, por que é 1º de abril? Porque 1º de abril te enganaram a vida inteira. Os trouxas, né? Os trouxas, fomos enganados a vida inteira que o ano começava em janeiro. Não, o ano começa em meados de abril. Final de março para começo de abril. Por isso, 1º de abril é o ano da mentira. Eles riem na nossa cara, né? Mas graças a Deus que Deus não deixou rir por tanto tempo, né? Nós acordamos para a vida. Nós acordamos para a vida. Então, fiquem alertas. Eu não sei se vocês viram o pastor Paulo Júnior.
a igreja que ele frequentava emitiu um comunicado em que, né, uma pauta lá, uma carta aberta, dizendo por que tiraram o Paulo Júnior. Não foi por adultério, não foi por nada disso, foi porque ele é muito... Vamos falar o português correto, né? O português de todo dia. Ele é muito grosso. Ele é muito grosso. A verdade é essa. No fritar dos ovos, no resumo de tudo que está escrito ali, eles quiseram dizer que ele é muito grosso, que ele não tem tato para lidar. Mas 20 anos ele lidando ali, e agora que ele começa a falar do dízimo, agora que ele começa a mostrar para o povo que dízimo não salva ninguém, né? Ele começa a falar a verdade sobre o dízimo. É que vem tudo isso? Ah, irmãos, fica alerta. Eu louvo a Deus por isso. Por que eu louvo a Deus por isso? Porque essa igreja, ela vai cair numa situação muito difícil. Agora o pastor Paulo Júnior, Deus vai levantar ele. Deus vai levantar ele para a igreja de Filadélfia. A igreja invisível dos últimos dias. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Só uma coisa o Paulo Júnior vai sentir na pele. Desigrejado. Ele falava dos desigrejados, né? Pois é, ele vai ver o porquê dos desigrejados, entendeu? Ele vai entender. Se ele já não estiver entendendo essa expressão, né? Eu não sou desigrejada, eu sou destemplada, né? É isso aí, André, é isso aí. Eu sou destemplada, desigrejada não, porque eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a igreja invisível de Cristo, que vai, eu e você somos a igreja invisível de Cristo, que vai herdar a vida eterna. E ele também faz parte da igreja invisível, entendeu? Boa noite, Aline. Ele faz parte da igreja invisível. Então, Deus está chamando ele para assumir o posto dele na igreja invisível de Jesus Cristo, entendeu? É isso aí, irmãos, é isso aí. A verdade é essa. Então, de um lado eu fico triste, né? Porque jogaram o homem de Deus fora. Jogaram o homem de Deus fora. Porque ele é duro para pregar. Pode ter seus problemas temperamentais. Todos nós somos temperamentais, entendeu? Todos nós temos temperamento forte. Eu mesmo tenho. Eu coloquei lá no grupo... Na nota diz que ele tinha ido para outra... ele mudou até de cidade, ele mudou de cidade. Ele morava em Franca, né? Não sei para onde ele mudou, mas mudou de cidade. Aí eu vi o negócio na mão, né? É para ser cuidado. Deus é que vai cuidar dele. Ele não precisa de ninguém para cuidar dele, não. É o poder de Deus que vai cuidar dele. Vai quebrar ele, vai curar as feridas e levantar ele, entendeu? Levantar ele como... um grande líder da igreja invisível de Jesus Cristo, entendeu? Quando eu era pequena, deixa eu ver aqui. Criança, mamãe falava que vai chegar um dia que não poderá ir às igrejas, pois pastores entregaram vocês, mas haverá um pequeno povo que pregará a verdade, e esse dia chegou exatamente. Você viu qual foi? Foi o batom, né? A anistia, o batom. A Michele Bolsonaro levantou o batom lá, mandou todo mundo levantar o seu batom, né? No outro Instagram não tá aparecendo a live ainda. É assim mesmo, a plataforma corta, né? Toda vez que alguém vai me adicionar, você quer mesmo ser adicionado por essa pessoa? Porque eles me condenam, né? Eles me condenam aqui. Eles tiram um monte de coisa minha. Os meus stories alcançavam 250, 300 pessoas. Tá alcançando 70. Quando alcança isso? Quando alcança 20. Entendeu? Então eu não ligo não, irmãos. Eu não tô aqui para pregar para a multidão, não. Eu tô aqui para falar para um pequeno povo que vai herdar a vida eterna, né? Então esse pequeno povo, eu acredito, apesar de nós não nos conhecermos, mas eu sei pelo que Deus fala comigo na madrugada, pelo que Deus me levanta para orar, entendeu? Não vai adiantar nada, viu, Alberto? Se tá tudo caro, volta Bolsonaro. Pois é, não vai adiantar nada, vai piorar a situação, tá? Tem que ser assim, não vai aparecer mesmo, não vai aparecer, tem que procurar mesmo. Quem quiser assistir tem que vir no meu, como é que diz? Lá no feed, como é que chama lá? Na minha bio, né? E clicar lá, porque senão não aparece.
Mas, irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Se o Bolsonaro voltar, né, eu acho que ele vai voltar, não vai resolver nada. A agenda vai acelerar mais rápido. Por quê? Porque ele faz parte da agenda. Se você não sabe, quem assinou a obrigatoriedade daquele trocinho aqui no braço foi ele. Quem assinou a obrigatoriedade daquilo aqui no braço foi ele. Tem que buscar meu nome, é isso mesmo. Quem assinou um monte de coisa que está acontecendo aí foi ele. Quem assinou a lei que você não pode falar mal de juiz foi ele. Tá entendendo? Tudo foi ele. Ele assinou tudo para que todos fossem presos dia 8 de janeiro daquele ano. Ele assinou tudo. Ele deixou a plataforma pronta para eles agirem. Meu irmão, atrás dos panos, atrás da cortina, lá na coxia, todos estão de mãozinhas dadas, almoçando, jantando e dando risada das nossas vidas, tá bom? É isso aí. Não se enganem. Tudo é um teatro, um grandíssimo teatro, tá? Existem, mas as pessoas acreditam nesse teatro, acreditam. Pior de tudo é que acreditam. Mas eu vou te dizer, louve ao Senhor porque você abriu seus olhos. Louve ao Senhor porque nós temos uma visão diferente. A nossa visão é do reino dos céus. A nossa visão não é desse mundo. Vai acontecer as coisas? Vai, já está acontecendo, nós já estamos acontecendo, já está tudo acontecendo. Mas o Senhor está provando que são seus e aqueles que não são. Eu achei muito interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, para ler para vocês. Deixa eu ver se eu acho, eu quero ler aqui para vocês verem sobre a marca da besta. Deixa eu ver se eu acho aqui um texto muito interessante. Só um minutinho, gente, aqui. Opa. Eita. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, deixa eu só achar aqui. Para vocês entenderem quem são os que vão receber a marca da besta. É incrível, eu gostei demais desse texto, tá? Gostei demais. Só um minuto, deixa eu achar aqui. Peraí. Meu Deus, cadê? Aqui, ó. Presta atenção. Se dentro de você tiver qualquer resquício do espírito do anticristo, presta atenção. Presta atenção. Exatamente, farinha não é um saco. Ó, escuta isso aqui. Se dentro de você tiver qualquer resquício do espírito do anticristo, do ego ou apego à idolatria, isso te fará aceitar a marca. Essa é uma questão mais profunda do que costumamos imaginar. Você está entendendo? Se você tiver, meu irmão, presta atenção. Se dentro de você tiver o espírito do anticristo, egolatria, você além de ser ególatra, que você se adora, você também é idólatra de imagens, você é idólatra de coisas. Entendeu? Isso vai fazer você aceitar a marca. Por quê? Porque Deus vai te entregar o espírito de mentira. Lembra que eu li para vocês que aqui em Crônicas diz, Deus perguntou quem vai para fazer Acabe ir para a guerra? Um espírito maligno se levantou e disse, eu serei o espírito de mentira sobre Acabe, sobre os profetas. É o que está acontecendo aí hoje, espírito de mentira em homens e mulheres que se dizem de Deus, mas não são. O anticristo vê a liberdade na verdade. Ele vê a verdade reinando em sua liberdade e vê suas ilusões rebeldes como expressão livre definitiva. Essa é a sua justificativa mental para estar criando uma falsa matrix de ilusões que lhe permitirá
e aos seus seguidores viver no sistema de falsidade, falsa paz, falsa prosperidade, falso salvador. Esse é o anticristo. Dessa maneira, ninguém precisa enfrentar a verdade de quem eles realmente são. Qual é a verdade? Que eles são filhos de Satanás. Entenderam? O mal não é apenas um conceito abstrato ou teológico, mas uma realidade psicológica que se manifesta em padrões de comportamento, especialmente na negação da responsabilidade e na manipulação consciente. Lúcifer preparou a humanidade para desejar ser controlada. Lembra de Nimrod? Que ele controlava as pessoas? Está lembrado disso? Conseguiu transformar seus opositores em cúmplices. Os opositores de Satanás viraram cúmplices. Gente, vamos olhar os pastores de hoje. Eu não estou falando todos. Presta atenção. Eu estou falando esses que estão na frente do rojão. Eles são cúmplices do diabo. Eu não tenho medo de dizer. Juntamente com ele, as pessoas que forem assimiladas entrarão no ritmo de inferno que nossa mente ainda não concebeu. Por isso é importante entender a dimensão do que significa a marca e o sistema da besta. Isso aqui tudo, traduzindo, espírito de mentira. Traduzindo, espírito de mentira vai entrar na cabeça daqueles que amam a mentira. Isso aqui é uma explicação disso que eu falei para você. Desse resumo resumido que eu coloquei aqui. Qual é o espírito do anticristo? É todo aquele que ama a mentira, ama viver na rebeldia, ama viver a sua vida, que jeito? Colocando na sua cabeça, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Tá entendendo? Isso é rebeldia, meu irmão. Isso é rebeldia. Não, o servo de Deus não faz o que ele quer, ele faz o que Deus quer para a vida dele, porque Deus sabe o que é melhor para ele. O servo de Deus ele está submisso à ordem do Senhor. Por isso ele vai ser livrado do dia do mal. Você não acredita, não? Precisa acreditar. Presta atenção, meu irmão. Fica ligado. Os que vão receber a marca da besta são aqueles que amam estar na mentira. Amam viver de acordo com como a sua mente dita. Então Deus os entregará ao espírito da mentira. Quem é o espírito da mentira? É o anticristo. Ele tem o espírito da mentira, dizendo para você que o que ele fala é verdade. Não, o que ele fala é mentira. Então fica alerta para você não ser pego pelo espírito da mentira. Porque se você for pego na mentira, o Senhor enviará um espírito de mentira sobre a tua vida. E você ficará como os outros. Por isso você precisa estar vigiando em todo o tempo. Para que você seja achado digno de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Que está lá em Lucas 21:36. Fica alerta, meu irmão. Fica alerta. A coisa é muito séria. Nossa, você não está vendo aí? Os pastores, como é que é o nome? Os missionários mirins, né? Os missionários mirins. Entenderam? Então aí, gente, aquele menino é uma afronta. Aquele menino, ele é incorporado pelo diabo. Não é possível uma criança de 14 anos ter a capacidade que aquele menino tem. Ele põe o Silas Malafaia, essa cambada toda no chinelo. Ele põe esse povo todo, e ele mente que você olha para ele e você acha que ele está falando a verdade. Eu vi um podcast dele que eu fiquei impressionada. Ele trunca a palavra de Deus, ele trunca. Ele fala mentiras e diz que chama para discutir comigo porque eu tenho como discutir. Diabólico. Gente, eu vou dizer para você uma coisa. Aquele menino tem o espírito do anticristo. E a mentora dele é pior do que ele. É uma que tem um olho esbugalhado assim para frente. Aquela mulher é pior do que ele.
Eu fico impressionada de ver. E o povo vai e bate palma e paga uma fortuna. Tem aquela outra também, né? Aquela menina lá, né? Aquela outra que ela diz, eu vi ela falando num podcast que ela viu que falar da Bíblia não dá visualização, mas falar, né? Ela parece que nem exatamente. Apareceu uma menina também nova, mais nova que ele. Essa eu não vi ainda, meu Deus. Essa moça aí que eu tô falando, é uma que estava andando em Camboriú com a limusine. E ela disse que falar a palavra de Deus não dá visualização, mas falar os incentivos que ela faz para as pessoas, que aí lota a live dela e lota de dinheiro o caixa dela. Meus irmãos, acho que é essa mesmo, essa daí mesmo. Esse nome aí mesmo, André, acho que é essa, uma de cabelo comprido, né? Moreninha. Acho que é essa mesmo. Irmãos, fiquem alerta de ser espírito do anticristo. Isso é espírito da mentira. Isso é espírito das trevas. Corre, meu irmão, corre disso. Em nome de Jesus, corre. Entendeu? Mas vamos então continuar a nossa... Nós estamos falando sobre Josafá, né? As batalhas de Josafá, né? Batalhas vencidas, exatamente. O pastor Deus nos entregou as paixões desse mundo. Exatamente isso. É tremendo, né, meus irmãos? É tremendo. E tá ficando pior, né? Porque o Espírito Santo, ele tá se recolhendo, né? E a terra tá ficando vazia, né? A terra tá ficando cheia do Espírito do Anticristo. O Espírito do Anticristo, ele só pode vir se as constituições forem quebradas, né? Aí o pessoal da Revista Oeste fica desesperado porque estão quebrando todas as leis da Constituição, né? E eu só fico aqui, meu Deus, eles mal sabem que para o anticristo vir tem que quebrar as leis da Constituição, tem que quebrar toda a moral do mundo. E para quebrar tudo isso, meu irmão, precisa do Espírito Santo tá saindo das pessoas, porque eles rejeitaram a Deus. Então o Espírito Santo está ficando somente naqueles que estão se preparando para a vida eterna. Exatamente, pastor, mentalidade babilônica. Eu estava vendo agora há pouco, né? Eles estão construindo no mundo inteiro os portais da Babilônia. O senhor já viu isso? Eles estão construindo nas grandes capitais do mundo inteiro os portais da Babilônia, as réplicas certinho dos portais adoração a Baal. Eu estava vendo, meu pai, misericórdia. Coisa séria. Mas vamos lá, vamos ler 2 Crônicas, que para mim essa passagem é a passagem que fala demais com a minha vida. Eu amo ler essa passagem. Gostaria que depois que você terminasse aqui, você lesse também. Sabe por quê? Porque no momento que nós vamos avançar, você precisa ter essa passagem dentro da tua vida, dentro do teu coração. Entendeu? Sim, o Oscar também tem tudo de Babel. Tudo de Babel. Coisa séria, coisa muito séria. Presta atenção, irmãos, a passagem que nós vamos ler aqui. Exatamente, só Yeshua é nossa ponte até o Pai. Exatamente isso. Nós vamos ler essa passagem aqui, eu quero que você preste bastante atenção. Porque quando seus joelhos baterem de medo, você vai lembrar de Josafá. E o que ele fez. Como ele se portou diante da presença do Todo-Poderoso e como Deus o livrou. Presta atenção. E sucedeu, segundo Crônicas 20, e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, tá? Presta atenção. E com eles, alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Presta atenção. Os filhos de Moabe e de Amon, que eram os filhos de Ló, se juntaram para vir contra Josafá. E vieram avisar para Josafá.
Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. E o que ele fez? Pôs-se a buscar ao Senhor. Ele temeu. Ele ficou com medo. E apregoou jejum em todo o Judá. Ele agora apregou a jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. O povo se ajuntou. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Vieram onde? A Jerusalém. Shalom, Luciana. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Eu vou ler de novo para você entender. Juntou todo mundo em Jerusalém. Josafá estava morrendo de medo. Eu acredito que o joelho dele chegava a bater um no outro, de tanto desespero. E Josafá se pôs na frente da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, no pátio novo, estavam no pátio. Ele se colocou na frente, porque ele era o rei, mas ele estava tremendamente com medo. Nós vamos passar por isso. Por isso eu estou pedindo para você, olhar bem a história de Josafá. Você precisa olhar a história de Josafá. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, das pessoas. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele está aqui falando com Deus. Senhor, nós sabemos, tu és o Criador, tu és tudo. Ele está conversando com Deus diante do povo. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra? De diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Amigo, Abraão era amigo de Deus. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Ele está ali, ele está intercedendo o que está escrito na palavra. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Isso tudo é oração de Josafá, diante do povo. Eu acredito que ele gritava. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não tinha força. É muita gente para pouca gente. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Meu irmão,
Tem muita gente aí que... Eu já vi crentes falando assim, não adianta fugir para as montanhas, não adianta ir para aqui, para ali, porque os drones vão te achar. Pois é, uma grande multidão vinha contra Josafá, né? Nós vamos ser os drones vindo contra nós. Você acha, por um acaso, que se Deus foi contra toda essa gente, Deus não derruba drone contra o povo de Deus? Porque nós vamos ser perseguidos por esses drones. Nós vamos ser perseguidos pelo Wi-Fi que está dentro de casa. Nós vamos ser achados por isso aqui. Mas você acha que se Deus quiser, que se for da vontade dele de nos livrar, ele vai deixar isso aqui ser nosso impedimento? Ele vai deixar os drones acabarem conosco? Você acha isso? Você não conhece o poder de Deus? Josafá estava tremendo, mas ele conhecia. Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Em nós não haverá força diante da tecnologia que será usada contra as nossas vidas. Não sabemos nós o que faremos. Nós não vamos saber o que vamos fazer. Porque quem é que pode contra uma tecnologia? Né? Porém, contra drones, contra cavalos mecânicos, contra todo esse artefato tecnológico que vai ser lançado para nos matar, os nossos olhos estão postos no Senhor. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres. Boa noite, Berenice. E os seus filhos. Paz do Senhor, minha irmã. Olha aqui, ó. Não estava sozinho, não. Ele estava os homens, as mulheres e as crianças. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha aqui, ó. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Não veio o Espírito do Senhor sobre a terra. Não. Veio na congregação. É o que está acontecendo agora. O Espírito do Senhor vai vir no meio da congregação. O Espírito do Senhor vai estar com a igreja invisível de Cristo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. O Espírito do Senhor veio sobre essa congregação. Para você ver que nós estamos voltando ao que era o passado. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Pequena congregação que está aqui hoje no Instagram, pequena congregação que vai me ouvir no YouTube, vai ouvir em nem sei aonde, ou vai aparecer aí para ouvir. O Senhor, mediante a sua palavra, manda dizer: não tema os drones, não tema a fome, não tema os cavalos de inteligência artificial, não tema a inteligência artificial. Porque essa batalha não é nossa, é do Senhor e Ele vai nos guardar. Quando algum vier falar, não adianta fazer isso porque os drones vão atrás de todo mundo. Não, você fala, não, meu irmão, você está errado. Vai vir se o Senhor permitir, porque essa guerra é do Santo de Israel. Essa guerra não é nossa, essa peleja não é nossa. Mas ao Todo-Poderoso que atuou na vida de Josafá lá atrás, quase 3.000 anos atrás, é o mesmo que está aqui conosco hoje. E ele manda dizer para nós como esse profeta Jaaziel avisou para Josafá.
Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Não tenha medo, meu irmão. Ah, mas eu preciso ir para o campo, os drones vão me pegar, os não sei o quê. Não, meu irmão, não vai pegar nada, não. O Senhor vai mandar as águias do céu destruir os drones. Você já viu as águias destruindo eles? Vocês já viram? Elas pegam eles por cima. Elas pegam eles por cima, destrói tudo, arranca tudo. Você acha que os orbes que você está vendo no céu, essas luzes que estão andando no céu são anjos? Essas luzes que estão andando pelo céu são anjos, não tem nada de Starlink, não. O que você está vendo, essa movimentação no céu, são os anjos. A camada que divide o mundo espiritual do mundo material está sendo rompida. E já está começando a aparecer os anjos de guerra nos céus. Você está duvidando disso? Não duvida, porque daqui poucos dias nós vamos começar a ver anjos aqui na terra nos guardando. Não vai demorar muito, meu irmão. Vocês lembram? Quem lembra aí quando eu comecei a falar assim para vocês, irmãos, não vamos mais contar anos, vamos contar meses? Alguém lembra disso? Alguém lembra disso que eu faz tempo até que eu não falo. Mas eu falei para vocês, não temos mais que contar anos, vamos começar a contar os meses para a volta de Jesus. Estão lembrados disso? Pois é. Esses dias eu vi uma irmã que ela teve uma visão, que o Senhor falava para ela que não era mais para contar os meses, era para contar dias. Tá entendendo? Exatamente, Alberto, é isso aí mesmo. Assim como Sodoma e Gomorra, precisamos pedir ao Senhor que fiquemos invisíveis aos olhos dos humanos. Exatamente, é como Josafá. E essa irmã, eu não sei se eu coloquei no meu feed, mas essa irmã diz que o Senhor mostrou para ela é uma judia messiânica, que não é para contar mais meses, mas para contar os dias. Entendendo? Quando eu ouvi aquilo, eu me rejubilei, porque quando eu comecei a falar para vocês, irmãos, a contagem não é mais nos anos, é nos meses. E olha, eu não falei hoje, né? Mas nós estamos a 714 dias do término da geração da figueira. 714 dias. Irmãos, isso tem tudo a ver, isso tá ligando. Quando o Senhor me despertou para isso aqui, eu tenho aqui, ó, tudo anotadinho, ó. Eu tenho os dias tudo aqui anotado na minha Bíblia, ó. Tá entendendo? Tudo anotado. Você sabe por quê? Porque eu não tô contando mais anos, eu tô contando dias. Nós temos 714 dias para o término da geração da figueira. Se Jesus vai voltar nesse tempo, não sei. Mas é uma profecia que está sendo cumprida. E quem falou foi Jesus, não fui eu. Tá entendendo? Então nós temos pouco tempo. Ontem na live do Javier Palácio ele falou, irmãos, nós temos pouco tempo. Não tem mais muito tempo. O tempo agora é de correr. De correr. E falar a verdade, de correr e santificar a vida. Olha aqui, ó. Não temais nem vos assusteis por causa dos drones, por causa do exército do anticristo. Eu estou colocando na nossa necessidade hoje. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja nossa contra os principados de Satanás, contra os príncipes das trevas nas regiões celestiais, nessa nossa peleja contra o exército da capa preta que vai chegar aqui no Brasil, que já está aqui, eles só vão começar a agir. Não tereis que guerrear. Parai e estai de pé. Como que eu vou estar de pé? Em santificação, em fé. São os dois pilares para você ver a face do Senhor. Estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco.
ó Judá e Jerusalém, ó povo, igreja de Filadélfia, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Quando você vê tudo isso acontecendo, você precisa ressuscitar a tua fé. Aliás, você já precisa ressuscitar a tua fé agora. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, 2 filhos dos coatitas, e dos filhos dos coatitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Louvar. Não é louvar com o sabor de mel, com ouro de Ofir, não. É louvar com cânticos, salmos, que enaltece o nome do Senhor. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe. E das montanhas de Seir que vieram contra Judá foram desbaratados. Quando você tiver com o povo que Deus vai levantar para você estar na frente deles, e vocês verem o exército de Satanás chegando, começa a louvar o Senhor. Começa a bendizer o nome do Senhor. Porque os anjos do Senhor vão à frente e vai derrubar tudo. Ruth, você não está sendo precipitada? Não, meu irmão. Eu estou falando aquilo que Deus está me colocando aqui. É para converter isso aqui tudo para os nossos dias. Porque virá um exército, uma grande multidão virá contra nós, mas o Senhor vai derrubar eles com o chacoalhar da terra. O Senhor vai derrubar eles com as águias do que vão estar voando. O Senhor vai derrubar eles com o vento oriental. O Senhor vai derrubar eles com o sopro da sua boca. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos. O Senhor pôs fogo amigo neles. Um olhava para o outro e achava que era o seu inimigo. Meu irmão, um drone vai matar o outro. Um cavalo vai para cima do outro. Tá entendendo? Olha isso. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Não precisaram lutar. E acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Baraca, porque ali louvavam ao Senhor por isso. Chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria. Nós vamos para Jerusalém com alegria. Nós vamos ser arrebatados com alegria. Alegria que vem do alto. Porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas, e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras. E ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, olha isso,
E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com Deus de seus pais. Ora, os restos dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, e as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. Sempre tem um probleminha, né? E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Viste que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Sempre tem um probleminha, mas ele fez a vontade de Deus. Presta bastante atenção. É tempo, meu irmão, de você ter fé. É tempo de você buscar o Senhor. É tempo de você se preparar para uma liderança, né? Irmãos, mediante o último sonho que eu tive, eu quero que você entenda bem, eu não sou de ter muito sonho. Sonhos que eu tenho são poucos. Eu sei quando o sonho vem da parte do Senhor. Mas eu lembro bem que nós éramos tirados das nossas casas. Mas aquele povo que estava junto comigo, nós tínhamos uma direção. Porque na minha mente, no sonho era na minha mente, mas poderia estar na mente de outro. Existia um mapa. E esse mapa conduzia a gente para um lugar de segurança. Já falei para vocês há anos atrás, eu não tive o sonho, mas eu ouvi a voz do Senhor aqui sentada nessa mesa. E eu perguntei ao Senhor, eu estava estudando, né? Estudando aqui. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, como o Senhor vai nos guardar de tudo isso que vai acontecer? E eu escutei 2 vezes, terra arrasada, terra arrasada. Então, meus irmãos, vamos aguardar, porque o Senhor vai dar livramento para o seu povo. Você só precisa crer. Você precisa exercitar a tua fé. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da tua bendita presença, te louvando e bendizendo o teu nome. Estamos aqui, Senhor, aprendendo com Josafá tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele fez. Ele ensinou o povo a aprender de ti. Ele mandou que professores ensinassem as suas crianças a tua palavra. A tua palavra, ela era difundida no reino de Judá. Esse povo, na difusão da palavra, no ensino da palavra, eles aprenderam a confiar na tua presença. Eles aprenderam. Nós precisamos aprender a confiar em ti também. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos entender a tua palavra e confiar nas tuas muitas misericórdias. Porque a maioria do teu povo não confia. Eles confiam no pesado, no pesado assim, que eles confiam, Senhor, no que o povo fala. Não porque os drones vão vir, porque esse vai vir, aquele vai vir. Não, esquecem de olhar para ti, que o Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus aqui. O Senhor é o Deus que dá, vem ou não vem. O Senhor é o Deus que desmancha as obras de Satanás. Mas o povo não entende isso. Mas eu quero nesse momento, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter fé. Josafá estava tremendo, mas ele disse, eu estou com medo, mas os meus olhos estão em ti. E hoje eu falo a mesma coisa, nós temos medo,
mas os nossos olhos precisam estar em Ti. E eu te peço, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá a força necessária para passar por tudo que vem vindo, para acordar amanhã e se amanhã acontecer alguma coisa, nós estejamos firmes em Ti. Se amanhã for como tão precisando, né, uma coisa violenta na economia amanhã, eu quero que o Senhor coloque confiança no coração do Teu povo, que nada vai faltar, que o Senhor vai estar com todos. Todos aqueles que estão aguardando a Tua volta e estão limpando as suas vestes para estar diante do Teu poder. Pai, eu te peço nesse momento que a Tua obra, a Tua mão de misericórdia faça milagre na vida do Teu povo. Te peço em nome de Jesus, dá condições do Teu povo acalmar os seus vizinhos, dá condições do Teu povo ser luz em meio às trevas que estão chegando aí. Eu te peço, Senhor, pelo Teu povo que está nesse caderno, pela Marisa, te peço pela Célia Regina, que a Tua mão de poder esteja sobre elas, pela Patrícia, pelo Paulo. Te peço, Senhor, pela Beth Borba, que a Tua mão de misericórdia esteja sobre a Tua filha, guardando, elucidando, dando a direção, pela Irene Lara, seu esposo, guarda eles em nome de Jesus, pela Cleidiane, a sua família, pela Tássia, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Poliana, Senhor, pelo Dr. Ivane e a sua família, pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda e pela Clarice, opera a Tua maravilha, pela Renata Carneiro, pela Mônica Barra, sua família, Senhor, pela Joselma, pelo Francisco, elucida a Tua palavra na mente desses irmãos, pela Aline Milani, seus filhinhos, seu esposo, pela Nayara Paiva e a sua família, pela Erivanes, pela Sofia, o Samuel, a Esther e o Paulo, pela Eunice, Senhor, pela Graciele e o Gabriel, que a Tua mão de misericórdia esteja sobre eles, pela Sandra Manfrinato, a Sandra Nunes lá nos Estados Unidos, a Roberta, Senhor. Te peço pela vida da Sara, em nome de Jesus, guarda, pela Aline Cristo, pela Aline Gúpita, pela Valmira, a sua família, em nome de Jesus, pela Viviane Peixoto, João Vitor, pela Jaque, a sua família, suas crianças, Pai, pela Aline Franciele, pela sua mãe Rosimeire, pela Mônica, sua família, sua mãe, seus funcionários, coloca, Senhor, amor e paz naquele lugar, em nome de Jesus. Pela Estela, Senhor, seu filho, seu esposo, pela Dani Cristina, pela Fernanda Garrido, pela Rudineia Botelho, pela Celeste, pela Carol Cozen, pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia Lúcia, Pai, pela Leninha, pelo Charles, pela Vanilda, pela Crica Artes, guarda eles em nome de Jesus. Te peço pela Suzana e seu filho, pelo Denildo, pelo pastor Luiz, Pai, que a Tua mão esteja sobre a vida do Teu filho, Senhor, na direção do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Pela Fernanda Bamin e sua família, pelo seu primo Mitre, pela Cleide, pelo Alberto. Firma o Alberto, Senhor, na rocha que é Cristo, em nome de Jesus. Pela Andréia Brau e seu esposo, pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho, Pai, que foi banida aqui do Instagram, que a Tua mão de poder tenha misericórdia, misericórdia, Senhor. Pela Joelma, suas crianças, abençoa, Senhor, a dispensa da Joelma, em nome de Jesus. Pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Marta Valéria, pela Larissa, suas crianças, seu esposo, guarda eles em nome de Jesus. Pela Rose, pela Isabel, pela Dani e sua família, pela Eriedna, pelo Daniel, pelos seus filhos, Senhor, que a Tua mão de misericórdia esteja sobre eles, Senhor, dando livramento e salvação em nome de Jesus. Pela Patrícia Venâncio, seu filho, pela Fatinha, Senhor, guarda ela, livra do mal, livra dos perigos do mundo invisível.
Te peço pela Paula e pelo Pedro lá em Portugal, pela Clara e pela sua família na França, pelo pastor Vitor, pastoração lá na Inglaterra, Senhor, e a sua mudança para Portugal, guarda. Pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos. Põe o teu anjo, Senhor, dentro da casa deles, em nome de Jesus. Pela Luciana, sua família, suas filhas na Inglaterra, Pai. Se for do teu agrado, Senhor, traz eles de volta para o Brasil. Te peço pela Juliano, pela Meire, pelos seus meninos, guarda, Senhor, protege. Põe um anjo de luz, Senhor, ali daquela casa, em volta daquela casa, porque Satanás não chegue nem nas imediações contra os teus filhos. Te peço pela Aline e pela Osimira, Senhor, a situação que a tua filha se encontra. Te peço pela Berenice, Senhor. Te peço pela sua voz, que a cada dia mais ela esteja com autoridade naquela voz do Espírito Santo. Peço pela minha vida, pela vida da minha família, que a tua mão de misericórdia esteja sobre nós. Te peço também pelo pastor Paulo Júnior, Senhor. Ele está sendo confrontado, ele está abatido, mas não está vencido, porque ele vai vencer em nome de Jesus pela tua mão e logo ele estará pregando de novo. Nós cremos nisso, que ele é um vaso escolhido para os últimos dias desse mundo. Ele é um vaso destemido, que Deus está preparando ele para as últimas horas, o pregador das últimas horas desse mundo. Te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, te agradecemos por tudo. Ajuda as minhas irmãs nos seus ministérios, a Luciana, a Maris, a Berenice, alguns outros irmãos aqui que nós sabemos, o pastor Luiz, que tem trabalhado incansavelmente na tua obra. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja nas suas vidas. Presta atenção, você que vive no mercado, né? Mercado que eu estou falando, é mercado financeiro, né? Aliás, todos nós dependemos de tudo isso. Amanhã pode ser um dia de um forte abalo, porque já está acontecendo hoje, Aconteça o que acontecer, segura firme nas vestes de Jesus. Não corre para um lado nem para o outro, fica quieto, porque o Senhor não vai deixar faltar nada para o seu povo. O Senhor é aquele que vai abastecer a tua mesa. O Senhor é aquele que vai dar para você o necessário para você poder continuar o teu negócio até o tempo que o Senhor vai dizer, agora acabou. Presta atenção. Então, não esmoreça o teu coração. Confia naquele que está sobre nós. Pode virar criptomoeda, acabar tudo. Você confia no Senhor. Porque o Senhor, se precisar, ele manda os anjos do céu para te abastecer. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tome nenhuma iniciativa de qualquer jeito. Espera no Senhor. Porque Deus vai operar. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.